Bom dia, pessoal. Agradecer aos colegas aqui do GAS, do qual a gente participa também, pelo convite, para a gente estar passando um pouco do que a gente está usando, fazendo nas nossas lavouras. Nós somos produtor de cana, fornecedor de cana do Grupo Ativos e produtor de soja também. Nas reformas a gente planta soja. Esse ano nós estamos com 3.600 hectares de soja em área de reforma. Contar um pouquinho da minha história, o porquê que a gente começou a migrar para o sustentável. Nós compramos umas áreas de lavoura de cana há uns 6 anos atrás, aqui na região de Mineiros, e são áreas de textura de solo muito arenosa, teor de argila de 6 a 8%. Então um solo muito restritivo, as lavouras não estavam boas, estavam com bastante limitações de fertilidade, de doenças, de pragas de solo, percevejo, nematóide, e estava no modelo de agricultura tradicional. E a gente, com a experiência que já tem de cana, a gente viu que desse modelo era falido, a conta não ia fechar. Aí nós começamos a utilizar na época cama de peru que a gente tinha, fazer compostagem, fizemos 2 anos, e já tem 2 anos e meio que nós começamos a usar os biológicos também. Na cana-de-açúcar é uma cultura que tradicionalmente é de pouco uso de defensivo químico na lavoura. Nós temos uma empresa de pesquisa em cana, é a melhor do mundo considerada, a Copersucar. Hoje ela já mudou o nome, privatizou, era uma cooperativa, é o CTC, que ela desenvolve a tecnologia de variedades resistentes e de controles de praga. Então as doenças em canas de açúcar praticamente são todas controladas com variedades resistentes. Alguma vai perdendo a resistência, a gente abandona e pega outra. Hoje tem também o grupo Ridesa, que era o antigo Planaçua, que é uma rede universitária que pesquisa as variedades. E na década de 70, houve uma grande infestação de broca da cana, Diatreia saccharalis, e na época a Copersucar desenvolveu um parasitoide em laboratório para produção. Na época era o Apantles, hoje é a Ecotésia, é um parasitoide, uma vespa, que ela preda as larvinhas da broca. E foi muito usado durante muito tempo, até hoje é usado ela. Atualmente, eu já usei muito quando eu administrava a usina, mas atualmente não está sendo necessário nas nossas áreas mais. Então a cana, se você tiver um bom monitoramento, uma boa gestão da lavoura, é possível fazer o controle da broca 100% com controle biológico. Isso aí já é histórico, já de 40 anos. Uma outra praga que tem na cana-de-açúcar é a cigarrinha das pastagens, a Marranarva fimbriolata. Ela, nos anos 90, com o advento da colheita de cana crua, ela se multiplicou muito. Hoje as canas nossas são colhidas 100% mecanizado e com cana crua. Então o ambiente ficou muito propício para o desenvolvimento das cigarrinhas e aumentou demais. Então nos anos 90 também as usinas, eu trabalhava no setor na época, a gente passou a montar laboratórios de produção de fungo metarríseo em meio sólido em arroz. Na época quem ajudou bastante a gente era o Dr. Álvaro Sanguíneo, um doutor PhD na área de fungos e doenças da Copersucar. E assim, então a cultura da cana é possível a gente trabalhar só com uma aplicação de defensivo químico ao ano, herbicida. A gente faz praticamente, usa só uma aplicação de herbicida, mais nada. Mas nesse caso nosso, a gente viu que tinha mais problemas de solo, percevejo, nematóide, e a receita nossa, como o solo era muito restritivo, que a gente começou a produção, a geração de caixa era muito pequena. Se fosse para nós fazermos isso com utilização de defensivo químico, não fechava as contas.
Os meninos me pediram que eu passasse o que a gente está fazendo em termos de biológico em cana-de-açúcar e de pó de rocha. Eu vou dividir o biológico em duas partes. Micro-organismos isolados. Foi o modelo que a gente começou a trabalhar há 2 anos atrás, a produção e a utilização. E EM, micro-organismos eficientes, que são, que os meninos já falaram, que é coletado na natureza. A produção dele é um modelo diferente e a finalidade também é diferente. Os micro-organismos isolados são produtos que são produzidos individualmente em um reator o mais esterilizado possível para produzir aquele indivíduo que a gente deseja. Se você produz para um uso específico, às vezes para um controle de uma doença ou de uma praga, ou no caso uma azospirilo, que é para fixação de nitrogênio no solo. No caso dos isolados, nós temos assim a opção de controle de pragas, que até eu já comentei, nós temos a controle da broca e da cigarrinha com parasitoides, né? E fungos e bactérias. Fixação de nitrogênio, no caso o azospirilo, a gente utiliza. Existe também micro-organismo especializado em solubilizar o nutriente no solo. Tem micro-organismo que é especializado em solubilizar fósforo, outros são mais especializados em solubilizar potássio. Alguns deles têm a função de produzir fito-hormônio, que são promotores de crescimento. Aí você, com a aplicação dele, a gente desperta a planta a se desenvolver mais, a emitir raiz, principalmente. E tem alguns que têm a função, várias funções. Por exemplo, um Bacillus subtilis. Ele tem a função de controle de nematóide, ele tem função de fungicida foliar, de protetor. Ele também é um promotor de crescimento. Agora, os isolados, eles são produtos de resultado muito rápido, muito eficiente. Você aplica e dentro de uma semana você está vendo o resultado dele. Principalmente controle de pragas, de doenças, né? Que é fácil da gente identificar. Então é uma resposta rápida e segura. Já é uma tecnologia desenvolvida que tem 40 anos que eu trabalho com cana, que a gente já usa isso na cana. Então não é assim, uma novidade e nem um risco que se corre, desde que se usa a tecnologia corretamente. Nós produzimos bactérias isoladas em meio líquido, em reatores aeróbicos e o mais esterilizado possível, fechado. Esses indivíduos isolados, normalmente a gente trabalha com 2, 3 para uma mesma função. Por exemplo, antigamente a gente trabalhava para controle da cigarrinha somente com o metarrísio. Ele tinha eficiência, mas dependia muito mais do clima, da condição, para ele ter uma efetividade. Hoje a gente associa o metarrísio com outro fungo, a bovéria, e com uma bactéria que é muito forte de controle em cima dele, que é a cromobactéria. Então nós trabalhamos com 3 indivíduos isolados para controle da cigarrinha. E é muito eficiente. Esta é uma biofábrica nossa, são reatores de 5.000 litros, são 12 reatores e 12 tanques pulmão para produção de isolados. Então nós temos capacidade nessa biofábrica de fazer 12 bactérias isoladas diferentes. Essa é uma outra fábrica que atende uma outra usina que a gente fornece cana. Também é menor, porque a necessidade é menor lá de produto. Também aerado, com temperatura controlada do meio líquido. Produção de fungos. Nós temos um laboratório de produção de fungos. A gente utiliza a cana tanto para cigarrinha quanto para controle da broca, mas também para controle de nematóide no plantio, para controle de doença foliar, coletótron é uma delas, ferrugem marrom na CTC4, a gente tem tido uma eficiência muito grande.
E nós produzimos metarrhizium, bovéria, tricoderma e pocônia no meio líquido. Esse é o laboratório nosso, alguns slides. O arroz é o veículo no meio sólido em qual a gente vai cultivar os fungos. A gente faz por batelada, a gente faz uma remessa. Quando você atingir a produção, você tem que limpar todo o laboratório e começar um outro tipo de fungo. O arroz é autoclavado para esterilizar. Aqui é a câmara de fluxo laminar, preparando o inóculo, os saquinhos já resfriados, é feita a inoculação. À esquerda é uma sala de crescimento do fungo, à direita é uma sala de secagem já dos fungos, ele pronto e vai para armazenagem. Olha o resultado dos controles. Aqui é a Maranarva fimbriolata, aqui ela nitidamente atacada por bovéria, aqui por metarrhizium. Aqui a broca, olha só a capacidade do biológico, quanto ele é efetivo para controle da broca. Matou a broca dentro da cana. Para a broca da cana a gente utiliza Bacillus thuringiensis, Spinosade, Cromobactéria, Bovéria. Então é muito eficiente. O ano passado nós já tivemos um bom resultado, o índice de infestação de entre nós amostrados que estavam com broca foi na faixa de 1,5. E esse ano a gente não está encontrando mais, é muito raro encontrar um entrenó brocado na lavoura. Bom, uma coisa que eu queria deixar, que essa foi a primeira parte do primeiro ano que nós começamos a trabalhar com produção de biológicos. Mas nós estamos com uma visão do químico, uma visão que nós estamos tomando uma aspirina, que nós estamos com febre, para controlar o sintoma, sendo que nós estamos com um outro problema. O que está desencadeando esse problema? Qual é a causa raiz? A gente está apagando incêndio. É o mesmo modelo do químico. Vocês percebem? Eu estou com uma praga e vou lá e produzo um determinado micro-organismo para controlar aquela praga, aquela doença. Mas por que nós temos lá essas doenças e essas pragas? Qual é o problema? Qual é a causa raiz disso? Sendo que na natureza, ninguém precisa ir lá aplicar fungicida para controle de doença, nem para controle de pragas. Ela se autocontrola. Existe um equilíbrio na natureza e uma produção de massa bem maior do que na nossa lavoura, que nós vamos tirar poucos quilos lá de grãos ou de cana. Nem se compara. E aí que nós começamos a entender que precisava fazer diferente. Nós hoje estamos buscando restabelecer a vida microbiológica no solo, das lavouras que nós estamos produzindo, repovoando ele, coletando os micro-organismos na natureza. A gente traz para reatores aeróbicos, a gente coloca meio de cultura, multiplica eles e aplica, volta para a lavoura. Os micro-organismos eficientes, que é o nome dado a esse tipo de micro-organismo coletado na natureza, né? Como eu disse, para repovoar e restabelecer a rede alimentícia do solo, que é a cadeia alimentícia. Se nós tivemos aqui, como o Eduardo comentou, há milhões de anos a nossa crosta terrestre eram só rochas, e os primeiros indivíduos a poder mineralizar essa rocha foram as bactérias, os fungos, depois passaram a vir micro-organismos mais evoluídos, protozoários, nematóides, aracnídeos, as minhocas, formigas, e se alimentam de uma rede. Formiga come o quê? Come fungo, ela não come folha. Então, a partir do momento que a gente, na nossa agricultura tradicional, com químicos, interferimos nessa rede, a gente causa um desequilíbrio. Aí os seres mais de cima não têm o que comer, e não tem o que controla ele. Por exemplo, um nematóide, ele alimenta de fungos, bactérias. Se você lá aplicou fungicida e matou, ele vai ter o que para comer? A raiz da nossa cultura que está lá, né, cheia de nitrogênio, mais próxima, molinha, alguns têm essa capacidade, entra na nossa lavoura. Então esse desequilíbrio
equilíbrio é que a gente quer restabelecer. Existem várias formas da gente fazer. A gente coletando os nativos na nossa fazenda, custo zero, que a gente vai lá mesmo e multiplica e já aplica. No compostir, que é o chá de composto. Ou coletar o EM na mata, a gente coloca amostras para coletar, arroz cozido, esterilizado, e abre a caixa dele na serrapilheira, na floresta, na mata ciliar, em bambus, e cada um tem uma microvida diferente. No cerrado, e traz, aplica, põe no reator, multiplica e depois aplica na lavoura. Rumen bovino também tem essa capacidade. Rumen bovino fresco, o animal fez a coleta para a gente. E a compostagem, que o colega acabou de comentar também, é uma forma de você repovoar a microvida do solo. E existem comerciais, você compra já pronto, você aplica direto, ou alguns são para multiplicar, Bagsol, Bocache, Microgel, EM1, são todos nessa mesma linha de EM, de restabelecer a vida no solo. Este é um reator nosso a céu aberto para produção de EM. Outra foto. Isso, gente, é incrível o resultado. Precisa ver a quanto desperta a lavoura a desenvolver. E é um custo muito baixo. O custo da produção do EM meu está na faixa de 3 centavos por litro. Eu trabalho na cana com 250 a 300 litros e na soja com 150 desse produto. Então nós estamos buscando um solo mais sadio, uma planta mais sadia, que ela vai ter menos pragas e doenças, mais saudável. O uso dos micro-organismos, eles são muito bons por não ter nenhuma interferência no meio ambiente, já são da natureza. E eles também não provocam a resistência da praga. Se nós começarmos a usar um fungicida, daqui 2 anos temos que mudar o modelo, porque a planta já criou resistência, ou a praga já criou resistência aí. Então, até quando nós vamos estar buscando desenvolver novas moléculas e cada vez as pragas, doenças, buscando resistência. Eu questiono também essa resistência até em casos de hospital, a famosa infecção hospitalar, que cada vez tem que fazer um antibiótico mais potente e de difícil controle. Por que não abrimos as portas ou janelas dos hospitais? Podemos até fazer uma limpeza com EM, que aí vamos restabelecer uma microvida, um equilíbrio. Muitas vezes isso que está faltando. E já tem hospitais já com essa filosofia, já estão trabalhando, não é invenção minha não. Ele tem um efeito, os biológicos, de ação preventiva. Depois que a vaca foi para o brejo, biológico nenhum vai dar conta de tomar conta da sua lavoura. Como o custo é muito barato, a gente trabalha com aplicação de prevenção. Ele possui um residual maior de controle. A eficiência depende do clima. Isso é uma dificuldade, porque se for uma semana que está muito seco e você tem que aplicar inseticidas ou fungicida para controle de alguma coisa, o tempo que estiver seco, a eficiência vai ser baixa, somente fungos. A aplicação deles também não pode ser durante o dia, porque os raios solares ultravioleta matam os micro-organismos. Tem que ser após as 16 horas e vai até a noite, a gente trabalha até meia-noite a aplicação. Ele demanda uma maior gestão, tanto da produção quanto do monitoramento de pragas, das condições da lavoura. Porque você não tem muito, se você for ficar no quinto, você tem que ficar atento, tem a hora certa, tem o momento certo para fazer, dá mais trabalho, custa menos, é muito bom para o meio ambiente, mas dá mais trabalho. E o EM é diferente dos micro-organismos isolados, porque ele vai depender de um tempo maior, porque nós não estamos falando em resolver um problema, nós estamos falando em restabelecer a microbiologia original do solo, restabelecer o equilíbrio. Isso nós não vamos aplicar agora, e daqui uma semana, daqui um mês, nós já estamos com o solo equilibrado. Ele vai demandar
no meu ponto de vista, 2, 3, 4 anos para você restabelecer. Por exemplo, um solo desequilibrado que está com alta infestação de nematóide, que a gente vê áreas de produção, somente soja, que está um caos. Isso aí você não aplica e fala, não controlou. Eu fiz EM e não resolveu. Mas não é para resolver num ano. Um ano melhora, 2 anos melhora mais, 3 anos você já começa a já não ver o problema mais. Mas eu tenho medo. Gente, uma coisa não impede outra. Eu tenho visto o pessoal falar muito que eu vou fazer uma aplicação e eu não vou jogar adubo. Gente, nós não estamos falando em fazer orgânico, nós estamos falando em reduzir a contaminação, a gente reduzir os custos. Nós podemos fazer as duas coisas junto numa transição. A transição vai levar 4, 5 anos. Nós vamos nos adaptando, o modelo vai nos ensinando a como trabalhar. Pó de rocha. Muito assunto para falar dentro de meia hora. A nossa experiência com pó de rocha, nós usamos pó de rocha basalto, aqui do município, da Pedreira Fortaleza. É um pó de rocha muito bom, de granometria fina, passa mais de 50% na peneira 0,3. Ele tem 8% de cálcio, 5% de magnésio, 1 de potássio, 0,1 de fósforo. Ele representa também uma substituição de calcário, por ter 8 de cálcio e 5 de magnésio. A gente considera 3 para 1. 3 toneladas de pó de rocha desse produto substitui uma de calcário. Nós jogamos 5 toneladas, um pouco mais de 1,5 substituinte de calcário seria. Ele não é solúvel de imediato. Ele é rocha basalta, finamente moída, né? O pó de rocha é uma fonte de silício, o principal componente dele é silício, 50% de silício. E o silício é um nutriente que a gente não utiliza há décadas em adubação. Não existe, a gente não põe. E ele é muito importante para a planta. Ele é resistente dá resistência à parede celular. Então a planta fica mais resistente a acamamento, a tombamento, dá resistência a ataques de pragas. A Martins, uma moça que é sobrinha do Eduardo Martins, fez um trabalho, uma tese, em que ela fez uma pesquisa usando o silício, o pó de rocha, no controle da espodópera no milho. Sabe o que aconteceu? Pela dureza, as lagartas ficaram banguela. Eu vi a apresentação dela, as fotos, e o controle chegou a ponto que não deu nível de dano econômico. E uma praga que a gente sabe extremamente agressiva. Por quê? Por desnutrição, ela não conseguia se multiplicar. Então, tamanha a importância do silício. Ele libera o fósforo que está retido na argila do solo. E na cana de açúcar, ele melhora em muito o perfilhamento da cana. Ajuda demais. A variedade 7515, que ela nasce e não perfilha, só nasce e fica uma gema só, com o silício ela perfilhou, parecia colonial, de tanto perfil que tinha. E ela também aumenta a retenção de água no solo. O pó de rocha, a fonte principal dele não é nutrir a planta, é nutrir os micro-organismos do solo. Aí os micro-organismos vão se multiplicar, vão fazer uma simbiose com a planta vai liberar exudato para alimentar os micro-organismos vão solubilizar a rocha, se alimentar e liberar os nutrientes da rocha para a planta. E o pó de rocha, ele tem mais de 70 minerais que a gente nem considerava na agricultura. Bário, tanto que a gente não sabe a função, só que quando a gente coloca, a gente vê o resultado, ou para a microbiologia, ou para mesmo para a planta, muda a característica da planta. Agora, pessoal, o que nós não podemos esquecer é que existe a lei de Lavoisier. Quando eu comecei por aplicar pó de rocha nas lavouras, os colegas encontraram e falaram assim, os companheiros aqui da cidade, mas você vai pôr pó de rocha? Você não vai pôr mais adubo? Você está doido? Eu falei, não, mas quem disse que eu não vou pôr adubo?
Por que eu não vou pôr outro fertilizante? Né? A gente usou muito o pó de rocha como seu roteiro lá, com compostagem, conforme o caso, com um pouquinho de adubo para completar, químico. Tentamos comprar esse ano, nós não conseguimos negociar com a Caforte para colocar uma rocha insolúvel de potássio. Então, como dizia Lavoisier, eu não vou pôr pó de rocha e achar que está resolvido o problema. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, se o solo não tem, eu estou numa área que é de baixíssima fertilidade, o solo não tem praticamente nada. Ou alguém que começou um solo novo em agricultura, de cerrado, que esse solo está pobre. Ele não tem ainda carga de que você colocou para ter reserva de adubação. E se o pó de rocha também não tem, o pó de rocha você vai pôr lá, o que vai acontecer? Não vai produzir. E a gente tem visto casos aqui da região de acontecer isso. O cara novo em agricultura, um solo jovem, ainda pôs pó de rocha, suspendeu a adubação. Bomba, toma bomba. Aí fala que não funciona o modelo. Está fazendo de maneira errada, não é assim que funciona. Se não tem no solo pó de rocha, não tem, você tem que comprar e aplicar. Seja solúvel, químico, né, adubo, seja insolúvel, pó de rocha potássica, fosfato ou composto orgânico, né? É preciso complementar. Queria deixar bem claro, porque isso aí tem sido, gente, um erro nessa transição muito grande. Associar pó de rocha que não vai fazer adubação, não vai fazer complemento, né? Fertilização com rochas. Quem tem agricultura que já está com solo há 20 anos, que tem já os níveis de fósforo, potássio já em condições boas, ele pode pôr o pó de rocha, mas do meu ponto de vista eu colocaria rochas insolúveis para ser solubilizada com os micro-organismos, porque ele vai demorar um médio tempo e você tem disponível para não deixar degradar a fertilidade do seu solo. Eu colocaria rocha potássica e fosfato. É isso aí que eu tinha para apresentar, pessoal.